Shanti, welcome all Om of you. Shanti, bem-vindos a todos. Good morning, good afternoon, and good Bom evening dia, boa to all the tarde, souls boa in noite, different parts of the world. onde We quer are que very, very estejam fortunate that Sister nas Claudia diferentes is partes do with us mundo. for the third time. Thank you so much, Jayanti Didi, for your Agradeço constant a presence as always. Sudesh a And before we start, Jayanti I just Didi request the Vancouver team, Sister Claudia and Sister e a equipa de Vancouver, a irmã Cláudia. Om Shanti, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Bem-vindos. É tão bom estar com a Sister Jayanti. Olhar para ela, nós ficamos felizes. Então, hoje o tema é como permanecer alegre. Então, é tão importante permanecer alegre, apesar de tudo o que possa acontecer. Então, nós temos essa curiosidade de como nos manter sempre alegres e de permanecer alegre como a Sister Jayanti. Então, agora passo a palavra para a Sister Jayanti. Obrigado, irmã Cláudia. É um grande gosto estar consigo. Agora, a irmã chamou pela irmã Taram. Thank you so much, Taran sister. Obrigado, a irmã Taram. Então, temos aqui esta planta e nós gostaríamos de apresentá-la, de oferecê-la à Sister Jayanti. Então, são as cores da bandeira do Canadá, o branco e o vermelho, a paz. E podem ver que tem borboletas também. Muito obrigado, Sister Jayanti. E nós oferecemos de forma virtual esta bonita planta. Muito obrigado, irmã Tara, por nos trazer essa bonita planta e as borboletas. Give a surprise to all of you. I have written down a small poem on Sister Então, eu Jayanti. escrevi um pequeno poema sobre a Sister Jayanti e vou introduzi-la dessa forma. Farei o meu melhor. Como vocês sabem, a irmã Jayanti é a diretora da Brahma Kumaris para a Europa e o Médio Oriente. Ela é uma representante da Brahma Kumaris nas Nações Unidas. Então, ela permanece sempre alegre. Então, ele diz que você permanece sempre alegre. Todos nós, para nós, é sempre muito querida. E para o Supremo, ela é muito próxima. Então, é muito querida e para além do medo. Mais algumas linhas. Tem irradia algo muito belo. Eu vou repetir para os tradutores. Ela tem essa bonita luz que irradia e ela transmite abundância e luz. Assim, leva-nos para mais próximo da novidade e da presença divina. E mais qualidades. Este é o último episódio com a Didi. Então, a Didi é sempre... Ela tem essa lealdade imensa e uma capacidade única.
always away from duality. de manter a sua mente para além da She's dualidade. always fearful and therefore she's always Ela é cheerful. sempre destemida So with this e brief introduction, alegre. just want to again give a few housekeeping instructions. Então vou dar algumas instruções. There's a globe icon named as interpretation. You can click on Existe it. um globo Languages, whatever em language baixo no you speak. rodapé que diz And interpretação. these talk would be first around 40-45 minutes going on to 9 p.m. A India palestra time. será And cerca de 45 we'll minutos have question answer session after e that for around teremos 15-20 perguntas e minutes as a respostas cerca de followed by 15, 20 minutos meditation or depois. listening. E terminaremos com uma meditação. To chat only with me and we'll make sure that E as perguntas serão colocadas no, chats coming in. So if you all can no just chat, confirm your portanto, questions no maybe bate-papo. closer to 9 p.m. India time. So with this, over to Sister Jayanti for the talk on cheerfulness. Então, vamos escutar a Sister Jayanti. Om Shanti. Saudações de paz para os meus irmãos e irmãs. Obrigado pelo caloroso, as calorosas boas-vindas. O que é a alegria? O que é que existe dentro da alma que faz emergir a alegria? Tal como Cláudia mencionou, há tanta coisa a acontecer no mundo que nos podem trazer sofrimento. Eu lembro-me de Dadi Janki, que ela nos falava tanto sobre estes aspectos. E um ponto que ela me disse quando eu ainda não tinha interesse no Raja Yoga. Ela disse, eu estou feliz, está tudo bem com a minha vida. Não. Alguém disse isso a Dadi. Mas a Dadi disse, bem, isso é bom. Mas a quantas pessoas você dá felicidade? Então essa outra pessoa era a Sister Jayanti e disse que estava bem, estava contente e a Dádia respondeu-lhe que isso é bom, mas quantas pessoas tu transmites felicidade? Então neste mundo de sofrimento dos dias de hoje, então nós temos que nos tornar felizes, mas também parte desse processo é também transmitir felicidade aos outros, porque isso trará bênçãos das pessoas que eu servi e bênçãos do alto. Que eu, ao ajudar outras almas, o Ser Supremo fica feliz e também nos abençoa. Tudo aquilo que Deus quer que nós queiramos ter, então Ele abençoa. Então nós recebemos o amor e as bênçãos dos outros e também de Deus. Começa no interior, no nosso interior. Hoje em dia nós colocamos uma máscara no rosto. Enfim, tem que ser assim, está bem, mas o que é que se passa dentro de mim? Porque o meu sorriso já não fica visível, fica por trás da máscara. Então, se alguém sorri, mas os olhos não comunicam essa mesma felicidade, nós percebemos que há algo que não está bem. Quando existe algo que irradia de dentro, então há sorriso e os olhos brilham. Mesmo que os lábios não possam ser vistos, os olhos vão transmitir. Eles transmitem aquilo que vai dentro da alma. Eu posso saber que és uma alma, mas o que está a acontecer dentro da alma? Isso é visível nos olhos. O meu sorriso, haja sorriso ou não,
esse estado é visível nos olhos. Another question, just as a preliminary. Então, em Have you ever termos seen de anyone who's uma constantly questão, happy vocês já viram alguém que esteja and constantemente yes, feliz? Daddy Gulzar, Sim, nós vemos Dadi fortune of seeing Gulzar, and I quem know teve that a he's fortuna incredible, de but a acompanhar I mean through the day, the evening, durante the night, os dias. many of us had a chance to be with her Muitos de nós in the tivemos hours, in the afternoon hours, the essa evening experiência de estar hours, muito tempo com ela. and there would be a very, very charming, sweet smile. Então ela mantinha um sorriso muito So her radiance wasn't bubbling, com but grande it was espiritualidade. feeling that she has God with her and she's peaceful Não and havia she's esse joyful sentimento de que ela and marvelous. estava alegre, And then with Daddy que ela Parmeshwar, tinha Deus her com ela. smile could charm anyone and make them change their minds and E Dadi Prakashmani, o sorriso dela era contagiava, ela conseguia fazer qualquer pessoa ficar alegre. Nós também vimos em Dadi Janki, ela brincava, fazia-nos sorrir nas aulas. Eu vi, durante 40 anos, eu acompanhei-a dia e noite. E eu pude sentir a alegria que ela tinha em viver para Deus. Nada do exterior tinha impacto sobre ela. Se não existia sucesso, alguma coisa não funcionava, ela dizia, está bem. Se algo acontecia, ela dizia que era o direito de nascimento de Deus. O sucesso é o direito de nascimento que Deus dá aos seus filhos. Então nada a abalava. É preciso ter paciência, colocamos a semente e a semente há de germinar. E quando chegar a primavera, nós veremos os resultados. A alegria é visível nos meus olhos, nos meus lábios, mas também nas palavras que eu falo. Se eu estiver descontente, então a forma como eu falo vai indicar rapidamente isso. E os outros vão dizer o que se passa com aquela pessoa. Mas se eu estiver feliz e contente internamente, as coisas que eu vou dizer terão força e vão ter um impacto sobre os outros. Então, a alegria começa dentro, no interior, dentro da alma. E a felicidade é uma das qualidades originais da alma. É muito útil pensar nas virtudes que nós falamos e pensarmos que elas todas emanam de 5 categorias, 5 qualidades da alma: pureza, paz, amor, verdade e alegria. Estas são as qualidades originais da alma. Então, a alegria, duas palavras no inglês são muito próximas, joy e cheerfulness. Ambas nós traduzimos para português como alegria. Quanto mais tiramos todas as máscaras que escondem a alma até de mim próprio, então quando essas máscaras são removidas, quanto mais máscaras nós
retiramos, the more you want to get rid of all the different masks so that that which is authentic, that En- which is então aquilo que é absolutely pure autêntico being can be revealed. é revelado. And so that state of Esse estado authenticity in de which autenticidade the mask of position, em que the cai a mask máscara of de posse, relationship, de the relacionamentos. mask of possessions, we're able to strip these away. Então estas máscaras são retiradas Deeper within the self, e vamos caminhando that I am within. para o fundo, para o profundo do eu. Then I discover the Então aí eu peace, the descubro a purity, paz, a pureza, the o truth, amor, the a joy. verdade, a And in alegria. fact, we are told that in terms of spiritual endeavor, Em termos do what is the empenho thermometer? espiritual, A very quick, qual é easy o way termômetro to gauge where you para, are on that ladder of spirituality. para ver onde estamos nessa escada? That O termômetro happiness. é a alegria, And so when my a felicidade. happiness is high, Quando a minha felicidade está I'm moving alta, forward on the path of então spirituality. significa que eu avancei no caminho da And if I espiritualidade. lost my happiness for Se eu whatever perdi a reason, felicidade por qualquer motivo, probably então there's something that's not quite right há inside. algo que não está And bem as we're dentro. going inside inward to Ao ir para dentro de mim, the awareness of the soul, a consciência da alma consciousness, that I would be able to find why my happiness has faz-me perceber porque é que a minha felicidade diminuiu. let me understand Então that que eu the first entenda fact about cheerfulness um primeiro is facto not sobre a simply putting alegria. on makeup or putting on a mask. Não é pôr uma maquilhagem ou uma máscara. Seen how sometimes there are people who are able Existem to give you a pessoas smile, que conseguem fazer um sorriso muito bonito, you know that it's artificial. It mas doesn't feel nós right. percebemos que é artificial. Another smile might be E há a outros gentle sorrisos smile, que not podem a ser muito flashy, gleaming smile. pequenos, podem ser It's muito a gentis, smile. muito You suaves. know that it's E nós sincere percebemos que é um from the sorriso heart. sincero, que vem do So coração. that sincerity comes when Então essa sinceridade I've been able to go inside myself surge quando eu vou dentro de mim. things that people see externally. E aquilo And I que think that as if pessoas I veem focus on these externamente external e things, que it's not me real. definem, It's not real. essas coisas não são a I verdade. am who I am without a position, Eu without não a tenho posses, without a title. eu não tenho I títulos. remember when Dadi Eu was lembro-me asked to become quando the chief of the Brahma a Kumaris. Dadi This was foi-lhe 2007 August. pedido que ela se tornasse Organization, Dadiji, a administradora da Brahma transition, Kumaris em 2007, quando Dadi Ji partiu. So a good few members of the spiritual family were gathered in Então Lubu, reuniu-se and grupo they do de ceremonies séniores. quickly after departure. Então fizeram-se as cerimónias de partida de Dadi Ji. And the ceremony, the final rites Os began. ritos finais foram And the next day feitos there was a meeting. e no dia seguinte os irmãos séniores reuniram-se Janki as the head, she was e 92. Dadi Janki foi apontada para administradora da instituição com 92 anos. E quando ela saiu da reunião, eu não estava nessa reunião, ela foi para Shakti Bhavan, onde ela permanecia, e eu estava lá. E a Dadi disse: eu sou aquilo que sou, eu vou continuar a fazer aquilo que puder fazer com Deus. Então alguém tinha telefonado à Dadi para lhe dar os parabéns, e Dadi disse que ela continuaria a ser da mesma forma. Ela dizia sempre: eu sou uma filha de Deus, sou uma estudante, e é isso. Hoje nós temos um título, amanhã
esse título é Does tirado. my happiness get taken away with Será it? que a minha felicidade é tirada junto Then com esse what is real título? happiness? Então, Happiness is essa something felicidade that's não era deep verdadeira. inside. A felicidade verdadeira é algo que está And there's no relief, fundo da alma, que ninguém and pode tirar. somehow, according to destiny, De there's a acordo com o shift destino, ahead, whatever reason it may as be. coisas But mudam. again, if my happiness goes with that, Mas se a minha it felicidade means that muda com essas I was coisas, not significa just loving that individual, but I was actually attached to them, dependent on que, them. por exemplo, se alguém que está junto a mim Attachment and se possessiveness deixa de estar, not very e se a minha healthy. felicidade desaparece, significa que não era apenas amor, era também apego. Without any of these external things, my possessions, Então, todas estas coisas externas, como as posses, the clothes that I os wear, relacionamentos, the jewelry as that I have, roupas, the car that I drive, give up o my carro que happiness dirijo, because my os friends amigos know que that tenho. I am quite separate from all of these Então, possessions. Whether I eu, de have them facto, today and I existo lose para them além de tomorrow, tudo isso. it's okay. I am who I am. E se algo mudar, So when eu the soul continuo a goes ser quem sou. deeper and deeper into the journey of discovering itself, Então, dessa forma, ao ir it mais will come to profundo that na jornada inner de state descobrir o where eu, my dignity and my joy então a minha dignidade e a minha are not alegria the external verdadeiras things by which são now yes, we are judged cobertas. by in the world now. Hoje em dia o mundo é tão Describe this turbulento, period of the world as Kali Yuga, the Iron Age, the Golden Age. é descrito este período como a Kali Yuga, em que o consumismo e o materialismo chegam a um extremo. Então as pessoas vão olhar com uma identidade material, mas isso não diz nada sobre mim. A minha felicidade não depende dessas coisas. Eu vou partilhar uma história convosco. Há uns anos atrás, um professor britânico foi convidado pelo governo dos Estados Unidos para fazer uma pesquisa sobre a felicidade. Recebeu um grande orçamento para fazer um questionário, uma pesquisa em todo o mundo. E a questão era: o que é que a felicidade depende? Então vieram tantas respostas de todo o mundo e imaginem, então então neste mundo material, a primeira resposta foi a mais votada: felicidade depende do dinheiro. E a segunda resposta mais dada: a felicidade depende da beleza, da aparência. Então, estas duas respostas foram muito consistentes com este momento do tempo e do materialismo. Então, ele pensou, bem, eu vou verificar isto. Então, ele foi a um lugar onde há onde há muitos milionários, Washington. Eu fui a um deles, de muito grande fortuna, e perguntou-lhe: o seu dinheiro torna-o feliz? E a pessoa refletiu um pouco e a sua resposta foi surpreendente. Bem, dá-me segurança, mas não sinto que me tenha trazido felicidade. Sim, eu estou contente por ter
as minhas necessidades materiais satisfeitas, because I'm afraid that the stocks may go up, mas depois eu também, isto trouxe uma preocupação, porque eu tenho receio se as ações perdem valor, se a minha fortuna baixa, and also I'm e afraid também that eu tenho receio there's going to be a theft, a robbery, and so que possa ser roubado. I even have in this Eu house, tenho all my tantas books coisas, and my mesmo personal esta casa, eu tenho tanta coisa de valor nesta casa, but also I'm e afraid eu tenho receio friends don't really love me anymore. de que os amigos, os meus amigos não me amem verdadeiramente, But I que, keep thinking that que this estejam person próximos apenas porque eu tenho dinheiro. and so it's not a nice feeling that Então, I isto não é um can't sentimento bom. actually say who is a good friend for me Eu não anymore. consigo And so he saber se mentioned alguém é um bom amigo ou não. many other things. He had to Então, visit ele some referiu community muitas colleges, coisas. which is like living in a prison, in a jail. Então, ele He referiu was que very algumas coisas é concerned como se ele about ficasse me preso. Ele because he tinha muitas mentioned responsabilidades e era como se ele tivesse but preso also a tudo realized isso. Então, foi that many people uma think resposta money brings surpreendente happiness. desse milionário. And then he went on to E ask então ele Prabhupada foi a outro, why falar com outro, empty appearance is foi worth falar happiness. com outra pessoa que tinha And he respondido went to que a era place where a beleza. some number of beautiful people live. Ok, ele para testar essa ideia da beleza, que tinha sido muito referida, foi a um sítio onde muita gente valoriza a beleza. Hero actors and hero Então, a actresses. Hollywood, onde há And muitos the atores, thing that he put to them was e this então ele colocou atores question, famosos does essa it bring you questão. happiness? A sua beleza traz-lhe And felicidade, to his surprise, e para surpresa dele, he said novamente, very resoundingly no. e a resposta foi não. Few of the things were similar. Algumas, The list was like this. então, They were afraid essas something pessoas would happen. tinham receio que algo acontecesse, por exemplo, uma doença, um acidente, And that would take e away que afetasse a sua beleza, what que era they tão had importante for them. para eles. And so they were constantly fearful and Eles tinham esse paid receio lots constante of insurance e premiums faziam to make vários sure that seguros if para something happened to terem, them, it could be estarem protected, seguros se at algo least acontecesse. financially in some way or another. But that fear was very much there. Então havia esse receio. Secondly, Em they segundo said lugar, that eles we don't disseram: really know who our true friends are. nós não sabemos quem são os nossos verdadeiros amigos, They're going to get a pass, an entry into the porque privileged jet por class, sentimos que algumas pessoas eles querem entrar no jet set, portanto, serem but they promovidos socialmente através de mim. so I can't trust my Eu, friends eu, anymore. eu não posso The other thing they confiar said, nas pessoas que estão à minha volta. we're looking into the mirror to see if there's another line A here. cada dia, outro aspecto, eu olho muito ao espelho para ver se há alguma ruga, se há algo que se transformou, e nós temos receio dos mais jovens que estão a emergir e que são bonitos e que tomarão o nosso lugar. Então, num momento, alguém jovem pode tomar o meu lugar. That's going to be a door that opens for them to overtake. And the next thing they said, E outro aspecto que eles referiram, we have to os be so atores, conscious of everything we eat. temos que estar muito conscientes de tudo o que comemos. Então, tudo tem calorias e nós temos nós temos que permanecer magros, elegantes. Então, não comemos aquilo que gostamos. Então, estas eram as coisas menos boas das pessoas que tinham muita riqueza ou muito belas.
Então nós pensamos que se tivéssemos, as pessoas pensam que se tiverem riqueza ou beleza serão felizes, mas aqueles que as têm não se sentem felizes. Então eu tenho que me libertar daquilo que é externo, das posses. Então que eu vá ao meu mundo interno e vá profundo nessa jornada. Eu não vou ter que, eu não tenho que procurar externo, porque isso já está em mim. A alegria, ela já reside em mim. Então, quando eu ligo à alma e ao divino, eu vou encontrar a alegria. Então, isso torna-se permanente. A felicidade é o meu direito de nascimento, ela pertence-me. É parte da minha natureza. Então, é continuar a caminhar internamente e escavar até encontrar o tesouro. E então nós nos tornaremos esse diamante que só vê virtudes e só vive virtudes. Outro aspecto. Para que se alcance essa alegria é preciso ser muito limpo internamente. Não é um trabalho árduo. Algumas pessoas tentam, por exemplo, cuidar do seu jardim. Hoje em dia, com este calor, é uma tarefa árdua, mas isto não é árduo. Então, esse escavar internamente para retirar tudo aquilo que não é a minha propriedade original, os vícios, as negatividades, o criticismo. Então, se eu vou retirando tudo aquilo que não é meu originalmente, a alegria e as outras virtudes começam a expressar-se. Então, neste momento presente, o mundo tem uma energia negativa e as almas também se tornaram negativas. Mas nós não temos que ser assim. Eu não devo manter apegos, queixar-me das coisas, criticar os outros. O que eu preciso é ter um coração limpo, uma mente pura e um intelecto que se ligue a Deus. Eu preciso que os registros originais, os sanskaras da alma, eu preciso encontrar esses traços com os quais eu desci pela primeira vez neste mundo. Então, onde começar essa limpeza interior? Neste tempo, é possível ter um intelecto que seja tocado por Deus. E quando Deus toca um intelecto, esse intelecto torna-se divino.
but only some make the Muitas leap pessoas recebem os ensinamentos do Raja Yoga, mas apenas alguns seguem o caminho do Raja Yoga. just by chance. You're Isso, meeting with the Raj Yoga Center of Brahma então, Kumaris, maybe não é for por acaso que conference, isso acontece. but the further things had continued, Então, a continuação desse caminho, things are not by chance. We think isso não they are, acontece por but the acaso. reality is that they're not. Everything has cause Então, and tudo effect. tem Everything a has causa e o reason efeito. happening when Tem it uma happens, razão, how it does in all of this. tem uma razão para acontecer assim. And so the intellect, that's the lucky Então, one, gets touched by God. aquele que recebe esse And it's a toque precious de Deus this divine é um presente intellect de Deus. O is very intelecto fragile. divino It's é algo muito protected. frágil, tem que ser protegido. Guruji Mama, whose month we're celebrating, Mama, cujo always used to say aniversário da sua partida é that celebrado em junho, Buddhi, the divine intellect, ela dizia que o Buddhi, as o if it were a intelecto, newborn babe. é como se fosse It's um bebé something that you recém-nascido. have to hold the É um baby bebé que tem que ser because the bones are not yet colocado set no colo. and the brain is very fragile. O cérebro de uma criança é muito frágil. Imagine having to look A after criança é that muito frágil. being, the intellect of the soul. Então, o In the same intelecto way, da alma, wrap it in cotton wool. tocado por Deus, é como esse bebé que precisa ser protegido. Can I keep my intellect Será que eu posso manter o meu intelecto focado no divino? which is not of this physical dimension? And if I keep my Naquilo intellect divine, que não é desta dimensão física? because my intellect will see only virtues. O intelecto divino, ele verá apenas virtudes. And when I see virtues, I E ao ver absorb virtudes, virtues, eu vou absorver virtudes. E assim permanecerei feliz. defects, Ao ver I'm not defeitos, harming the other individual. But my vision, eu não estarei a causar perda a outra pessoa, mas eu estarei a trazer perda a mim próprio, porque a minha consciência baixa, o nível da minha consciência baixa, e eu não conseguirei manter a felicidade. Então, ao focar-me nas fraquezas, isso envolve o meu intelecto e a minha energia baixa. O intelecto tem que se tornar tão limpo que não vê nada, não vê o mal. Percebe o mal, mas não se centra nele. When I see Quando eu vejo alguém a mentir, o que eu faço, eu tenho mau sentimento por aquela pessoa? Não, e isso não será bom. Eu percebo que a pessoa está a mentir, mas eu encontro a sua especialidade, aquilo em que a pessoa é boa. Eu tenho que fazer essa mudança, ligar o outro botão, porque senão eu deixo que essa energia entre dentro de mim. Isso é uma proteção. E então eu não foco no negativo ou inútil. É importante ter essa consciência. Então o meu intelecto é protegido, permanece saudável. E esse intelecto é capaz de ligar com o Supremo. Então, no domínio espiritual, a luz liga-se à luz. Então, o meu intelecto tem que permanecer limpo, ter boas influências.
Então, ao ligar com o divino, eu recebo, eu sinto força e um estado de bem-aventurança. Então, manter a mente limpa. Então, se eu estudar regularmente, estudo espiritual, a espiritualidade vai manter, esse estudo vai manter a minha mente limpa. Então, se eu vir algo, eu não devo, a minha mente não deve entrar rapidamente em pensamentos inúteis. Deve tentar entrar em introversão por alguns momentos. Então, não é um momento normal que aconteceu, mas entre o acalmar a mente é depois necessário mudar a frequência e não se centrar no negativo. Isso não é a história toda. Aquilo aquela energia que não foi boa, mas isso não é a história toda. E ali está uma lição para mim, está algo para eu crescer, mas eu não devo centrar a minha energia naquilo que não é positivo. Então, através do yoga intenso, eu vou fazer com que os meus registros se tornem fortes. Este é um processo de purificação em que eu me preparo mais e mais para ser feliz, alegre e dar felicidade aos outros. Então, com o apoio de todos, isso irá acontecer. Outro aspecto. Se eu mantiver bons relacionamentos com os outros, então é muito provável que eles tenham amor e respeito por mim, aqueles que estão à minha volta. E se eles não tiverem, eu posso tomar o primeiro passo. Então, manter amor e cooperação pelos outros e automaticamente nós vamos receber e não nos vamos sentir sozinhos e que há algo a faltar. Porque há boa companhia, eu investi nesses relacionamentos e agora eu recebo o retorno e recebo apoio. Alguém poderia ter que fazer muitas coisas, mas vai escolher estar comigo e apoiar-me nesse momento. Então, a mente, o intelecto e os sanskaras estão num processo de purificação. E então, ao ver essa transformação, isso vai passar para fora. Então, eu falei já há pouco de Dadi Comarca, que tinha essa característica de passar alegria aos outros. Então, ela teve tantos anos de meditação, mas não é por isso que nós nos lembramos. Nós lembramos da presença dela e de como ela ria e como nos entretinha. Então, onde ela ia, ela gerava sorrisos e um sentimento de alegria.
And so when I hear the sound of a runner, definitely it's going to be this sister. So she's very young, but I haven't seen her with anything different except a cheerful face and a happy face. So I don't have to think about the 40 Eu não preciso pensar na questão de que alguém fez muitos anos de tapasya, de yoga, mas aquilo que causa um impacto é a transformação que ocorreu dentro. Então, o que mais pode me trazer felicidade? Faça uma ação boa. Por vezes nós pensamos que dar dinheiro é a melhor forma, mas neste momento as pessoas precisam. Muitas pessoas hoje em dia precisam de comida. Então, como um ato de generosidade, eu posso doar comida. Há muitas instituições que distribuem comida. Então, o importante é chegar ao outro e fazer algo de bom, generoso. Nós devemos ter bons sentimentos por todos. Isso é fundamental. Bons votos, sentimentos puros, boas palavras. Mas também atos de caridade, de generosidade. Se alguém está a caminhar e está com dificuldades, ajudar essa pessoa. Por exemplo, alguém que seja mais velho e precise de ajuda, segurar na sua mão. Então, um ato de generosidade. Embora eu possa estar ocupado, eu perceber se à minha volta se há alguém que precise de ajuda. O que mais é que eu posso fazer? Eu não devo contar mexericos. Eu escutei de uma pessoa e vou falar para outra pessoa. Então, se houver uma questão que não esteja bem esclarecida, é melhor falar com a pessoa e não espalhar mexericos ou... Se existir coisas que não estão claras, é melhor falar, comunicar. Então, ao praticar isto, de não passar coisas inúteis, não manter maus sentimentos, coisas menos claras, não deixar que isso polua a mente. Então, esse estado de limpeza interior é tão importante.
para alcançarmos um estado Yes, truly, cheerfulness is visible on my em face. que a alegria seja visível no meu rosto. Crying, Se alguém chegar a mim chorando, I'm not going to give them a beaming smile and say, it's okay. eu não It's fine, vou everything's rir. fine." There's compassion. Não, aí They bring you a emerge a hug. compaixão. And so, let me see if I can give them such warmth, Então, such a good se eu feeling that they poderei can dar à well pessoa participate. tais bons That they have sentimentos, And if it is tal, possible, I will tais try boas-vindas in that particular situation. que eu possa ajudar. A few tips on happiness. Então, algumas ideias sobre felicidade e alegria, Good, clear communication. e eu enfatizaria esse aspecto, comunicação boa, clara. Is more than likely to be clear. É. If I'm confused and I am Se eu reacting estiver to everything that's confuso e estiver a reagir a tudo o que acontece, then I'm not going to be able to what can I do? Whatever is inside is what's going to come out. então aquilo que estiver dentro vai passar para fora. Então eu devo proteger o meu estado interior de felicidade e dessa forma eu posso ajudar os outros. Eu não estarei dependente de que alguém me torne feliz. Então, que os outros eles não fiquem presos a mim, mas que se liguem ao divino. Muito obrigado, Sister Janti, por estas ideias. Temos aqui algumas perguntas muito ligadas à questão da pandemia. Não têm falecido tantas pessoas em cuidados intensivos. Se existir felicidade interior, eu não vou sorrir, mas eu irei apoiar os familiares. Portanto, isto relativamente à postura a ter, como eu referi há pouco, eu não vou sorrir no meio da dor dos outros, mas a minha compaixão vai emergir. Os sentimentos bons, os bons votos e na ligação a Deus ajudarão as almas no seu percurso. Um sinal de amor verdadeiro é fazer com que eles possam receber o amor de Deus. Então, neste período eu verifiquei tantas pessoas próximas que partiram. Então, a felicidade no meu coração significa que eu provavelmente não irei chorar ao ver as lágrimas deles, mas eu ajudarei a limpar as suas lágrimas. Mencionou as qualidades originais, as 5 qualidades. Então há dois aspectos que nós referimos, que é o poder e o conhecimento. Diz que o mais elevado na alma é a verdade, o seu estado original. É a nossa natureza mais profunda. Para mim, poder é a combinação destas qualidades. Quando eu tenho felicidade,
quando eu tenho amor, tenho paz, eu tenho poder. Estas qualidades tornam a alma poderosa. Então, elas não são separadas. Portanto, a verdade e o poder não são separadas dessas 5 virtudes principais. Amma mare to bhi halwa khao. Like it's mentioned in our daily teachings which we hear in Brahma Kumaris, in the Murlis, that always be cheerful, come what may, whatever the situation may be. I think Então, é dito nas aulas do Raja Yoga que devemos permanecer sempre felizes. E há uma referência, mesmo se alguém falecer, devem permanecer felizes. Isso é dito num contexto muito específico. Há uma irmã que vive em Ajmer, na Índia. Então, era uma quinta-feira de manhã. Então, ela preparou bog, que era halva, e ela recebeu a notícia de que a sua mãe partiu. Então, e ela telefonou ao Baba, no tempo em que Brahma Baba estava no corpo. Então, Baba perguntou-lhe: o que é que planeias fazer? Eu vou oferecer esta comida e vou a Ajmer, o lugar onde a mãe tinha partido. E Baba disse: muito bem, tu tens amor e também tens desapego. Isso significa que não vais chorar, vais lembrar de Deus, vais oferecer a halva a Deus e partilhar com todos. Então isto tem um contexto de uma situação. Descreve essa situação que, se eu tiver preso a alguém, se essa pessoa parte, eu vou ser afetado. Mas se eu estou na consciência da alma, quando eu penso com a alma da minha mãe ou do meu pai que partiu, eu penso a alma eterna. Os meus pensamentos podem alcançá-lo. Então, dar-lhes a consciência se existe esse amor, então enviar amor para essa alma nesse período de transição. Então eu devo fazer isso, não de ser possessivo ou apegado, existir esse desapego interior para ajudar essa alma. De outra forma, as lágrimas será uma forma de pena de mim próprio. Então, um dos irmãos refere, então, algumas palavras em hindi. Então, para permanecer alegre, eu preciso estar além de todas as questões. Novamente, Baba referiu isso num contexto específico. O contexto é este: ter pensamentos inúteis, o quê, porquê, como, isso fica a girar à volta na mente. Isso não traz resolução. Se isto acontecesse, mas então, perceber aquilo que existe e perceber como avançar. Então, Baba refere esse aspecto de coisas que giram na nossa mente. Então, como é que eu serei feliz assim? Ter tudo isso a girar na minha mente. Assim não consigo. Mas, por outro lado,
Se eu permanecer contente, free from waste energy, livre dessa energia, de inutilidade, I am stable, I eu am serei calm, I estável am happy. e It's very important calmo to e cultivate feliz. that stage. Então, Baba incentiva-nos a cultivar esse estado. Another question is how Outra to pergunta. avoid listening to gossip. Então, como Um, I think evitar escutar can change the mexericos, there's interesting things to think about and to see if you can shift everybody. Another way, if that's not worked, I know the people, I know the characters. Então, eu entendo a natureza da pessoa e se eu percebo que a pessoa não vai mudar, eu olho para o meu relógio, o telemóvel hoje em dia e arranjo maneira de terminar aquele contacto. E dizer, olha, desculpa, mas eu tenho outras coisas para fazer agora. Se eu fizer isso várias vezes, quando começar os mexericos, a pessoa vai receber a mensagem. Então, eu não vou entrar nessa energia. Right, perfect answer. Other thing is, a brother is asking Um irmão a pergunta cheerful attitude or a cheerful uma nature. atitude Do you want to share any experience? alegre. You're very cheerful, the brother is saying that from your real life experiences with Então, da Brahma, sua vida, da sua experiência, difficulties and como é que isso lhe ajudou a ultrapassar dificuldades? Se nós pudermos rir sobre alguma coisa, é mais fácil do que se nós chorarmos. Houve uma situação, umas semanas atrás, eu estava tão desapegada que sorri da situação e que não me afetou. E isso mantém a nossa mente sã. De outra forma, nós ficamos sensíveis e não é possível permanecer estável, porque isso abana o nosso interior. Nós precisamos ter a cabeça serena e um coração generoso. Então, manter sorrindo, não importa o que aconteça. thank you. The sister is mentioning that today listening to the talk, we realized Ao escutar a conferência, which has to come from inside. So a lot of percebi que a alegria tem que vir de dentro. mind, intellect and sanskars. They are mentioning about which I think it relates to the 3 R's we have: the roles, the responsibilities, and the relationships. E a questão dos relacionamentos, dos papéis, da responsabilidade. Practice points to be happy as a soul while we are playing different roles and responsibilities, and especially in these times of Maya. Maya, I must say, for the people who are here, like all our weaknesses, all the kami kamzo, like whatever, they can explain what is Maya. Taking our test every day and every moment. So how do we remain cheerful? Some few practical tips. Como permanecer alegre. Se eu estudar um estudo espiritual a cada manhã, eu posso selecionar algumas coisas de cada aula ou de cada estudo que eu faça, 2, 3 coisas. Então, se alguém estiver a difamar, nós não vamos sorrir para a pessoa. Se nós não sorrirmos, mas permanecermos calmos e não deixar que isso toque o meu coração. Então eu vou perceber
está a passar no meu interior, se poderá e perceber o que gerou aquela situação. Então, se eu ficar zangado, isso não vai ajudar. Então, a melhor forma é permanecer estável, de forma a que eu não aceite a difamação. É dito que alguém trouxe um presente para Buda. A pessoa chegou, deu um presente a Buda. E o mestre não disse nem sim, nem não. E o presente ficou ali. Depois, perguntaram-lhe, mestre, por que não aceitou o presente? E ele disse, se é bom, eu ficarei com ego. Eu recebi este presente tão bom. Se for mau, eu vou sentir-me mal. Por que é que me deram isto? Então eu não aceitei. Eu não quero nem louvor, nem difamação. Que fique com quem deu. As coisas nem sempre acontecem conforme nós pensamos. Pensem na pandemia, que há uma onda e pensamos que as coisas já estão melhor, depois vem uma segunda, uma terceira. Então, o que nós devemos cultivar é aquela felicidade interior que ninguém possa tocar. E pensar que na vida, nesta grande peça que é a vida, há sempre algo de bom em cada cena. Há sempre benevolência em cada cena. Se fizéssemos uma lista das coisas que o Covid nos ensinou, certamente há muitas coisas que nós aprendemos. Portanto, mesmo esta situação que parece tão má, ela traz-nos alguma coisa de bom e nós devemos pensar assim relativamente a tudo o que acontece na nossa vida. O importante não é ter um rosto sorridente, mas ter o meu interior sorridente. Great. I remember you had spoken because one of the questions relates to that. In the last talk, I think it was economy. You mentioned hurt people, which means just for the audience that Didi mentioned that people who are hurt. Então, a irmã, noutra conferência, disse que as pessoas que se magoam a si próprias tendem a magoar também os outros. Eu posso manter o fardo comigo e dizer que eu não estou feliz por causa desta pessoa, ou eu posso dizer assim, agora eu carreguei este fardo demasiado tempo e eu não vou mantê-lo. Eu vou deixar que Deus me cure. A cura através do amor de Deus é algo muito importante. Então, então, quando eu faço essa cura, eu torno-me capaz de perdoar e de largar. Eu não faço um favor à outra pessoa ao perdoá-la. Eu faço um favor a mim próprio, porque dessa forma eu vou libertar-me. Vou dar-vos um exemplo de Nelson Mandela. E ele, quando foi libertado da prisão,
Ele passou por uma porta e depois havia mais alguma parte e haveria uma segunda porta que ele tinha que cruzar até sair. E entre as duas portas, ele pensou assim: se eu não aprender a perdoar, eu nunca me libertarei desta prisão. Eu serei sempre preso, nunca serei livre. E ele, ao cruzar a segunda porta, ao sair definitivamente da prisão, pensou: eu largo tudo isto para trás e eu agora tornei-me livre. Então, como ele mudou a história daquele país e do mundo, se ele tivesse saído mantendo sentimentos de raiva, de ressentimento, então teria havido tanto sangue naquele lugar, tanto conflito, mas não, ele libertou-se desses sentimentos e foi capaz de criar algo tão belo. Então essas qualidades então isso veio inspirar o mundo. Então eu quero permanecer numa prisão e considerar-me uma vítima ou avançar como um homem livre e pensar: eu sou responsável pelo meu próprio futuro, pelo meu próprio caminho. Temos uma nova questão. Então, há o irmão que aconselha, tem um papel de mentor. It depends on your consciousness. If I think I'm doing this, se eu penso que estou a fazer algo, então o ego vai avançar. Mas se eu faço algo como um instrumento para Deus, eu mantenho esse estado de contentamento interior, que Deus é aquele que está a fazer tudo isto, o louvor é para Ele, eu não vou querer louvor. Então, a mesma situação pode ser desempenhada com consciências diferentes. Então, a última questão tem-nos contado várias histórias sobre Dadi Janki. Este irmão pergunta sobre Brahma Baba e Dada Vishva Kishore. Portanto, lembra-se de como eles eram alegres. Eu vou partilhar sobre Dadi Vishva Kishore. Então, ele era a mão direita de Baba. Ele organizava, foi ele que organizou a viagem de Karachi para a Índia. 350 pessoas. Ele negociou com o governo para trazer tudo aquilo que eram os pertences deles. Portanto, ele conseguiu fazer isso com a sua fé, sua positividade. Ele deve ter sorrido para os oficiais. Portanto, estamos a falar dos oficiais do Paquistão, porque eles não queriam que a Brahma Kumaris
partiam, eles olhavam para Brahma Kumaris como pessoas de Deus. Então ele foi com muito amor e falou com eles de uma forma muito simples. Então havia tanta violência, tanto conflito nessa altura e devido à proteção de Deus, naquele momento o sinal foi permaneçam aqui. Portanto, não viajem já para a Índia, mas mais tarde esse sinal veio de que era momento de viajar para a Índia. E mais tarde, em 1965, Mama partiu e Baba tomou um novo papel. Ele tinha o Supremo, o Pai Supremo e o Professor Supremo, e de forma muito doce. Eu tinha 16 anos e o meu irmão tinha 12. Baba encontrou-nos numa tarde. Vocês têm tudo o que precisam? Têm pasta de dentes, escova de dentes? Nós podemos arranjar gelados para vocês. Então, Baba fez-nos sentir em casa. Então, nós tínhamos tudo e não quisemos pedir por mais nada. Mas ele conquistou os nossos corações e desempenhando o papel de mãe. É normalmente a mãe que pensa que está tudo bem com a comida, trouxeste pasta de dentes, mas na ausência de Mama, Brahma Baba tomou esse papel. Ele era muito leve, muito fácil. With this, I'll just request Dr. Ashok Mehta now to propose the vote of Agora temos o Dr. Ashok Mehta. Cá temos o Dr. Ashok Mehta. Om Shanti, Irmã Janti. Você fala como se fosse o Ganges a descer uma montanha. É tão puro, tão refrescante. Cada palavra que você fala vem do seu coração e dá-nos a experiência de uma grande professora que viveu tantos anos como Dadi Janki. Então, Dadi era companheira de Deus e você bebeu dessa ligação a Deus. Cada um de nós vai abrindo as diversas camadas e avançando para o interior, para o fundo do ser. Eu vim até a Brahma Kumaris como um profissional, como um médico. And the first time I went across the world, Dadi Prakash Mani sent me to introduce the global hospital. E houve uma altura que Dadi Prakash Mani me mandou à volta do mundo. Então, eu estava ligado à escola de pensamento positivo. Então da parte de todos nós,
Muito obrigado. Thank you so much, Dr. Mehta. And Muito obrigado, Dr. Mehta. just request Sister Anu to quickly do the announcements for the Então, next. temos os anúncios da Sister Anu. Thank you, Brother Manoj. Obrigado, irmão Manu. Very empowering. Depois desta reflexão sobre a alegria, Our next nós vamos program prosseguir is o nosso próximo programa. the values workshop on cheerfulness. So it É is o to workshop, the practical experience, workshop sobre a alegria. inculcation of the value cheerfulness. So we'll have experiential Portanto, a exercise seguir esta conferência haverá um workshop também sobre este tema com Sister Maureen de Londres. So she has more than 40 years of Raja Ela Yoga. tem mais de 40 anos de meditação Raja Yoga. It will be on Sunday, 18th Será July, 9 to no 11 a.m. domingo, dia This is our Zoom ID and 18 de julho. Values for Life series talk is on discipline. Anusha. O próximo episódio desta série Valores para a Vida será sobre disciplina. Once again having E our teremos here, Asha Didi from Asha Didi She is the de Delhi. founder of Om Shanti Retreat Center. So please join us. It will be after 2 weeks. Same Será daqui por 2 semanas, à mesma hora. And these are the same joining links. Please note, and we have interpretation, translation going on in many languages. So kindly invite all your friends and family to take the benefit. And visit our websites. That's Então visitem o nosso website, que está visível. Information about all these programs, workshops, joining links on the vihasa.in website, and on the video section of vihasa.in you can find videos of all the sessions, like today's session will be there. And in Vancouver.brahmakumari.ca website you can find information about Raj Yoga courses and other workshop information. Então, nestes endereços poderão encontrar vários materiais. We would love to hear from you. Thank you very much. Over to you. Muito obrigado. Thank you, Anu sister, and over to Jayanti Didi for the closing meditation. Então, agora a irmã Jayanti irá partilhar alguns pensamentos para que possamos ir na mesma direção. Eu vou ao meu mundo interior, eu vejo o meu ser brilhante, radiante, e entendo que é isso que eu sou. Eu sou um ser de luz. E estando consciente de mim próprio, da paz e do amor interior, as minhas qualidades emergem. I become aware Eu torno-me consciente da verdade interior and also the happiness that lies within. e da felicidade que existe em mim. I want to be able to share all of these with all those around me.
And just simply, with that thought, I send out those Eu vibrations. tenho pensamento de partilhar a minha alegria, a minha verdade com todos aqueles que estão à minha volta. And these qualities reach out Estas qualidades alcançam and touch not only those here with me, não apenas aqueles que estão próximos, even those far away. mas também aqueles que estão longe. The vibrations travel As vibrações viajam all around. e espalham-se por todo o planeta. I resolve to stay in this awareness Eu tenho a determinação de permanecer action nesta consciência, não apenas agora, but also to keep this awareness mas também mantê-la into my life of action and na minha vida de ação e responsabilidade. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Didi. Obrigado, Didi. Thank you for the opportunity. Obrigado pela oportunidade de partilhar.